Uma pergunta que sempre é feita no meio cristão, evangélico, é: o crente, ele pode estar endemoniado? O crente, mesmo vindo à igreja, ele pode ainda ser dominado por espíritos malignos? E muitas vezes há muita discussão sobre isso. Não, uma vez liberto, uma vez lavado, o inimigo não tem mais poder sobre nós, e temos uma vida abençoada. Mas Jesus mostra nessa passagem que esta mulher, uma mulher descendência de Abraão, que ia à sinagoga sempre para ouvir a palavra, ela trazia em seu corpo um mal que há 18 anos a perseguia. Ela tinha uma enfermidade em seu corpo que a mantinha curvada e que ela não podia olhar para frente a não ser para o chão. E quem está descrevendo essa passagem não é nada menos do que um médico, Lucas. Lucas era médico e ele traz a sua visão de médico, da ciência. E ele diz que essa mulher, há 18 anos, estava nessa maneira, e ele diz, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E não podia, pela medicina, endireitar-se. E Jesus, ele vai àquela sinagoga, naquele dia de sábado, e ele começa então a ministrar, para que nós tenhamos um entendimento, como Jesus vai se portar nesse ensinamento. Em uma sinagoga judaica, as mulheres não sentam junto com os homens, e nem à frente, elas têm um lugar separado no fundo. As mulheres não entram aos primeiros bancos, elas ficam a um lugar separado. Então, observem como Jesus observava a cada um. E ele então olha aquela mulher e vê que aquela mulher sofria pelo seu semblante, pelo seu modo de caminhar. Aquela mulher, ela carregava em si um peso de dor. E Jesus, ele para e chama aquela mulher para que ela se dirija à frente. Jesus quebra todos os protocolos daquele cerimonial, trazendo aquela mulher à frente, impõe as mãos sobre ela e repreende o espírito de enfermidade. Jesus repreendeu o espírito de enfermidade. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Ela não tinha apenas uma enfermidade, ela tinha um espírito que trazia aquela enfermidade e que estava sobre ela há 18 anos. Possuída por espírito de enfermidade. Lucas, ele faz o diagnóstico daquilo que ele observava, daquilo que ele estava vendo, e ele declara como médico que seria impossível endireitar aquela mulher. Algo que muitas vezes não nos apercebemos, é como o inimigo, ele trabalha contra nós. Como o inimigo, ele tem conseguido nos manter presos, enfermos, sem poder olhar para o horizonte, sem poder conquistar, sempre cabisbaixos, humilhados. E como que o inimigo, ele entra, se nós temos o sangue de Cristo, se nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e usamos as casas lá no Egito, onde tivesse a marca do Cordeiro, a maldição não poderia entrar. Como que adentrou esta mulher? Nós temos que saber que, muitas vezes, o inimigo não nos ataca de fora para dentro, mas de dentro para fora. O inimigo, ele tomando posse dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, ele entra nas brechas que abrimos através dos nossos sentimentos, feridas emocionais
não curadas. Quantas vezes trazemos feridas emocionais que não foram tratadas, que não foram permitidas ser tratadas. E quando não tratamos essas feridas, nos tornamos alvos fáceis para acusador. Quando nós lemos o livro de Jó, nós devemos nos perguntar: que mal fez Jó para que Deus permitisse que o inimigo viesse contra ele? Porque muitas vezes quando nós lemos o livro de Jó, nós temos um entendimento que ele não tinha pecado nenhum. Por que então Deus permite que o inimigo trabalhe contra ele? E nós temos um entendimento que o diabo ele faz o que ele quer. Se o diabo fizesse o que ele quisesse, não haveria um avião no ar. Porque ele derrubaria todos. Ele é maligno, ele é mau, ele quer a destruição. O que a palavra de Deus diz? Que ele veio roubar, matar e destruir. Se ele pudesse fazer aquilo que a sua índole quer fazer, ele destruiria tudo. Mas ele está debaixo do comando de Deus. A igreja erra quando traz muito poder para o diabo. Muitas vezes nós vamos a um culto e se fala muito mais no poder do diabo do que no poder de Deus. Como se o poderoso fosse o diabo. O diabo, ele está na obediência de Deus. Ele não pode tocar em você sem a permissão de Deus. Ele não pode tocar nos seus bens sem a permissão de Deus. Por isso ele vai ao trono falar sobre Jó. E Deus diz: está vendo como ele me obedece? Está vendo como ele me ama? E qual é a queixa do diabo contra Jó? Também tu o cercaste de toda a proteção. Tire a proteção que ele tem para ver se ele não te nega. Tira aquilo que você tem guardado ele. Será que se Deus tirasse a proteção que nós temos, nós continuaríamos fiéis? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Será que nós somos fiéis até onde? Porque pecado nós temos. Não é o pecado que impede, não é sermos santos que impede o inimigo de nos atacar. É o poder e a proteção de Deus que não permite que o inimigo venha contra nós. Porque legalidades ele teria. Se tornam então alvos fáceis. O salmista Davi, após pecar, entra em sua vida alguns sintomas. Muitas vezes nós não nos apercebemos dos sintomas que nós estamos carregando. São resultados de pecados, resultados de desobediência. Quando começamos a perder nossos bens, é porque tem um devorador. Sim, tem um devorador, mas eu abri brecha. Eu permiti. Eu estou dando permissão para que esse devorador ele possa adentrar. Então o salmista Davi, ele começa a descrever, depois do seu pecado, ele começa a descrever aquilo que ele estava sentindo em seu corpo. Tudo que no mundo espiritual nos acontece, nós vamos sentir em nosso corpo. Muitas coisas que acontecem no mundo espiritual, nós vamos sentir nas finanças. Por que tantas pessoas estão desesperadas na finança? Porque o problema não começou nas finanças, começou no mundo espiritual. A quebra sempre começa no espiritual. Então Davi ele começa a relatar, ele traz agora um diagnóstico sobre a vida que ele estava vivendo. Abra tua Bíblia em Salmos de número 38. Diz assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã
na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal, e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã em minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, as minhas forças me faltam. Quando a luz dos meus olhos, ela me deixou. Esse é um relato que o salmista Davi, ele começa a relatar após o seu pecado. Após o pecado que adentrou a sua vida, e ele traz os sintomas que ele sentia agora no seu corpo. E ele fala das dores, do peso, e ele diz que o seu corpo está encurvado. Eu estou muito abatido. E ele diz que a sua luz dos olhos o deixou. O brilho dos olhos, a alegria de viver, a alegria de sorrir. Esses dias, ainda falei na pregação que nós vamos ter que aprender a sorrir com os olhos, com essa máscara. Porque as pessoas não sabem que você está sorrindo. Então você tem que sorrir com os olhos. Os olhos, eles sorriem. E nós vamos ter que expressar pelos olhos quando estamos de máscaras. Porque senão fica sem expressão nenhuma. E o salmista, ele diz exatamente isso. Me falta a luz dos olhos. Ela me deixou. Me falta alegria no meu olhar. Quantas pessoas perderam esta alegria do olhar? Apenas você olhando para ela, você sabe toda a dor que está no seu corpo, toda a tristeza da sua vida. Os olhos são a janela da alma. Pelos olhos nós percebemos, e na posição que Jesus estava, ele olhou aquela mulher pelos seus olhos. E chama aquela mulher para uma mudança. Tudo que havia adentrado aquela mulher estava fazendo dela escrava daquela enfermidade, escrava daquele pecado que estava sobre ela. Falta de arrependimento. O que Davi, ele está reclamando. Davi, ele faz um diagnóstico da sua própria vida. É muito bom quando nós conseguimos fazer um diagnóstico do nosso viver. Aprender com os nossos erros. Como mudar a nossa vida. Como mudar as situações que estão à nossa volta. Ainda hoje pela manhã, assisti a um vídeo que o nosso irmão Jorge me mandou, e algo muito interessante. Trazia que um grande transatlântico, ele precisa, em alguns momentos, mudar de rota. E ele tem ali o seu leme que, pelo tamanho do transatlântico, às vezes chega a uma altura de 10 andares. Algo muito pesado. E como ele consegue mudar? Um pequeno aparelho naquele leme é que faz a mudança, que faz a transformação. E trazia que as pequenas atitudes geram grandes mudanças. E falava sobre a cidade de Nova York, que alguns anos atrás decidiram mudar a criminalidade da cidade. E o que eles fizeram? Tolerância zero. Não tem crime pequeno. Vamos combater os crimes pequenos. Desde pichar um vagão de trem, qualquer crime pequeno tem que ser
corrigido. E eles começaram a corrigir os pequenos defeitos. E a cidade diminuiu a criminalidade bruscamente. E fala de uma escola. Chegando lá, uma diretora se deparou com uma escola toda pichada, toda suja, os alunos maus. E ela vai ao banheiro daquela escola e o banheiro estava de uma forma que não poderia nem adentrar. E ela chama o zelador e diz, mas está muito mal cheiroso isso. Ele diz, não tem jeito. São anos e anos de urina nesse chão, que não tem jeito, esse cheiro é assim mesmo. E ela, inconformada com aquilo, ela pede água quente e escovas. E ela mesma começa a limpar aquele banheiro. E ela chama, então o zelador diz, mudou? E ele percebeu que mudou. Os alunos perceberam que mudaram. Os pais perceberam que mudaram. E ela percebeu que as crianças vinham com a roupa suja para a escola. E ela então, juntamente com os demais, compram ali lavadoras de roupa, secadora. E cada criança que chegava à escola de roupa suja, eles davam ali uma roupa reserva para ele, lavavam aquela roupa, passavam, para que ele pudesse voltar para a escola. Pequenas atitudes foram mudando aquela escola. Mudaram a maneira dos alunos se portar. Mudaram. Esses dias eu estava ouvindo o general Heleno falando, dizendo, olha, você entra numa escola militar, cadetes, homens que estão prontos a se formar, eles lavam seu banheiro. Eles que serão de patentes, eles mesmos lavam seus banheiros, eles mesmos arrumam as suas camas. Você entra numa universidade hoje, dá vontade de chorar. Universidades que não estão pagando nada para estar ali, estão destruindo e não está conseguindo formar homens melhores. A nossa sociedade está enferma. Enferma por dentro, não é por fora. O que está por fora é o que nós estamos conseguindo ver. Esta mulher, ela tinha uma enfermidade de estar ali encurvada há 18 anos. Mas essa enfermidade não estava por fora, estava por dentro. E Jesus traz o relato dizendo, esta mulher tinha um espírito de enfermidade. Muitas coisas na nossa vida, há um espírito dominador. A palavra do Senhor nos diz, em principados e potestades. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades. Quando há um principado, é alguém que está dominando. Se nós temos uma vida que não é de acordo com aquilo que a palavra, se nós estamos vivendo uma vida de sofrimento, de tristeza, de angústia, é porque a palavra de Deus não é o principado que está sobre a nossa vida. Se nós estamos tendo prejuízos, guerras, contendas, mágoas, ressentimento, nós estamos sim atormentados por um espírito maligno. Ah, mas eu vou na igreja, aí eu participo da Santa Ceia. Não tem problema. Você não vai perder a salvação. Muitas pessoas pensam que vai perder a salvação. Cristo deu a sua vida, e aqueles a qual Ele comprou, de maneira alguma, Ele abre mão. Mas a decisão de comer o melhor nessa terra, é sua e é minha. Viver o melhor dessa terra, é uma decisão sua e minha. Eu não posso pensar a minha vida só para o céu. Eu tenho 70 anos para viver aqui, 80 anos, 90 anos. E vou viver como? Sofrendo, angustiado, debaixo de um principado de miséria e de pecados? Ou eu vou me rebelar contra isso? Ah, mas como tem adentrado? O salmista, ele traz um relato de como estava o seu corpo. Olha, estou encurvado. Estou abatido, ando lamentando todo dia.
uma pergunta que você deve fazer: você agradece mais ou se lamenta mais? É uma pergunta. Que nível está a sua vida? Você tem muito mais para se lamentar ou muito mais para agradecer? Começa a fazer as diferenças. Eu sempre aprendi que as perguntas é que movem o mundo. Quando eu começo a me perguntar, eu trago uma diferença para a minha vida. Você está se lamentando ou agradecendo mais? A sua vida tem muito mais para se lamentar ou muito mais para agradecer? É um diagnóstico. Nós precisamos ter a coragem de fazer esse diagnóstico. Enquanto eu declarar, eu não estou doente, eu não vou em médico. Né? Quem vai no médico? Só quem está doente. Tem pessoas que a saúde dela está péssima. Só de olhar você vê. Aí você pergunta, como vai? Tudo bem. Você vai no médico? Não, vou não. Para que ir no médico? Por que ir no médico? Precisa mudar a alimentação. Para quê? Então, se você não fizer um diagnóstico, você não vai ao médico. Se você não fizer um diagnóstico do seu sofrimento, você não procura libertação, você não procura cura. Você não procura Cristo. Essa mulher, ela estava lá 18 anos. Ela não procurava o sacerdote. E o sacerdote religioso, né? Hoje não é dia. Né? Tem problema do sacerdote muito religioso também, né? Hoje não é dia. Eu digo que o celular dorme do meu lado. Qualquer hora que você ligar, você tem uma resposta minha. Porque eu estou lá. Para uma oração, para uma palavra. Não tem hora. Eu não quero perturbar o pastor. Vive uma vida de desgraça. Vive uma vida sem Deus. Então o inimigo, ele entra pelo nosso pecado. O salmista, ele faz uma reflexão sobre a sua vida. E o que ele percebe? Que estava faltando arrependimento. Não perdoar. Quantas pessoas estão vivendo e sofrendo cabisbaixo com dores, mesmo vindo à igreja? Porém, o inimigo as mantém prisioneiras. Davi descobre quem era o seu inimigo. Sabe quem nós precisamos descobrir? Quem é o nosso inimigo? Eu sempre digo, se eu quiser alguém culpado pela situação que eu venho vivendo ruim, o diabo me apresenta 10 ou 20. É teu pai, é tua mãe, é teu irmão, é o patrão, até o pastor. Né? Tem pessoas que não voltam mais em nenhuma igreja, deixaram de servir a Deus porque o culpado é o pastor. Engano. Davi, ele faz uma reflexão e ele chega à conclusão. E essa conclusão nós devemos chegar. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, sofri. Enquanto me mantive calado, enquanto não confessei, enquanto não busquei, enquanto não cheguei diante de Deus e falei, eu pequei. Porque Davi, ele queria continuar rei, ele queria continuar administrando o povo, ele queria continuar um sacerdote, um profeta, mesmo em pecado. Mas Deus amava muito a Davi. E por isso levantava um profeta. Sabe por que Deus fala com você? Tem pessoas que dizem assim, olha, toda vez que eu venho aqui, Deus me bate. Né? Alguns anos atrás eu conheci uma mulher que ela vivia num adultério, com um amante. E eu pregava. Eu não gosto de conversar com ninguém antes do culto, porque eu trago já o esboço, que eu oro à noite, oro a semana, para que Deus me dê a palavra. E chegava no domingo eu pregava. E um dia ela mandou um recado para mim. Olha, diga para o pastor que eu não venho mais, porque ele só prega contra adultério. Eu falei, amém. Que triste. Né? E não veio mais mesmo. Eu tive a infelicidade de ir no velório dela. Toda a família, e eu vi chegar o amante com as rosas para ela.
E todos sabiam e não deixaram aquela rosa, aquelas flores entrar no lugar de velório. Os seus filhos, o seu marido, todos sabiam. Aquela mulher teve uma vida de infelicidade, porque não ouviu a voz profética. Deus não estava batendo nela. Deus estava dizendo: arrependa-te, muda, transforma. Essa mulher, ela poderia simplesmente, quando Jesus chamou ela, dizer: não vou não, eu vou embora. E sair e ir embora. Mas ela foi lá no meio de toda a comunidade. Jesus chama ela. E Jesus deixa bem claro: o que você tem, mulher, é um espírito de enfermidade. Jesus poderia falar o que ela gostaria de ouvir. Mulher, que doença é essa? Que doença terrível que você tem. Procura um ortopedista. Lucas, vê se dá um jeito aqui com essa mulher. Mas Jesus vai no problema. É um espírito de enfermidade. Essa tristeza que você sente é um espírito de enfermidade. Essa angústia que está te matando é um espírito de enfermidade. Este brilho no olhar que você vem perdendo é um espírito de enfermidade. E por que isso acontece? Enquanto mantive meus pecados inconfessos, enquanto me calei, ele diz assim: eu vivi sequidão de deserto. Esse é o salmista Davi falando. Enquanto eu não confessei os meus pecados, a minha vida era um deserto seco. Sabe onde ele vivia? No palácio. Não é o palácio, é a sua vida. Você pode viver no melhor lugar e ser triste e ser angustioso. Ser triste e não ter perspectiva de vida. Jesus ensinava, Mateus, abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, como Jesus gostava de ensinar, né? Jesus ensinava sobre o reino, no capítulo 18. E Jesus então começa a falar, responder perguntas. E Jesus diz que o maior no reino é uma criança. Se vocês não se fizerem como uma criança, não vão herdar o reino. A criança, você pode brigar com ela, chamar a atenção dela. 5 minutos depois ela esqueceu e está com você de novo. O adulto não. Se você falar uma palavra que ele não gostou, ele pode se tornar o seu inimigo para o resto da vida. Não perdoar e viver com aquele sentimento maligno e dar lugar para o diabo, para o rancor, para a mágoa, para o ressentimento. E pode vir à igreja, pode tomar ceia, pode cantar, pode falar línguas estranhas, pode tudo. Porque eu já vi de tudo. Já vi de tudo. Com 30 e tantos anos de ministério, acredite, eu já vi de tudo. Já vi gente até em adultério pregando. Já vi gente em adultério abençoando casais. Já vi. O Brasil está passando por um escândalo, né? Que uma pessoa que ministrava casais, alguns anos atrás, graças a Deus que Deus nos deu discernimento de não permiti-la vir aqui, porque recebemos uma pressão muito grande, vocês têm que trazer ela aqui. Eu disse, eu vejo algo ruim nessa mulher. Eu não trago. Se vocês quiserem, leva lá para a igreja de vocês. Foi um dos pastores nossos que veio. Não, aqui está começando uma obra, é muito bom trazer ela, veio aqui em Mogi. Traz aqui. Eu disse, eu não trago. Por quê? Eu olho para essa mulher, para o casamento e para a família dela. Não é uma família, é um amontoado de gente. Isso não serve para ministrar para nós. Você quer levar lá? Leva. Alguns anos, 3 anos depois, está aí. Acusada de assassinato, algo terrível dentro daquela casa. Não vou falar se é verdade ou não é, mas a verdade virá. Né? Gente que está vivendo uma enfermidade e está pondo a mão nos outros.
está ministrando para os outros. Por que isso pode acontecer? Porque um espírito maligno ainda domina sobre. E Jesus ensinava sobre o reino. O reino tem que ser assim. O reino tem que largar isso, tem que tirar aquilo. E Pedro então faz uma pergunta para Jesus no versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? 7 vezes está bom para perdoar? Quantas vezes nós ouvimos: eu já perdoei demais, eu não perdoo mais. O grande problema da falta de perdão é que a enfermidade vai vir ao meu coração. Eu digo que o perdão é algo que beneficia aquele que perdoa, não o que é perdoado. Porque quando eu não perdoo, eu abro uma legalidade para o inimigo começar a trabalhar de dentro para fora. O inimigo começa a trabalhar de dentro para fora. Começa a trazer dores, conforme o próprio salmista Davi fala: olha, perdi a alegria da vida, a minha vida se tornou em sequidão de estio, eu não tenho mais alegria nos olhos, eu não tenho mais prazer no que estou comendo, ainda que vivendo em um palácio. E Jesus então vai responder para Pedro. Pedro, ele diz: sete vezes é o suficiente? E Jesus então, ao invés de responder, ele começa a trazer uma parábola. Ele fala: olha Pedro, eu vou falar para você. Um certo homem, ele tinha muitos bens. E ele tinha um servo que lhe devia um alto valor. Era impagável o que ele lhe devia. Aquele homem não conseguiria pagar. E pela lei, ele poderia tomar a sua esposa e os seus filhos e fazê-los seus escravos. Mas aquele homem que devia, ele pede clamor, ele se ajoelha e pede para que lhe dê mais tempo para pagar. E aquele senhor então, ele diz: não, eu não vou lhe dar mais tempo, eu vou perdoar o que você me deve. Você não me deve nada, porque o que você me deve, não vai conseguir pagar. E ele diz, ele saindo da frente daquele senhor, ele foi para um conservo, que lhe devia 100 moedas. E ele toma aquele homem e começa a sufocá-lo. Ou você me paga, ou os seus filhos e a sua mulher serão meus escravos. E todos que estavam ao redor, vendo aquilo, o que tinha acontecido, se indignaram. E foram ao seu senhor e falaram: olha, sabe aquele homem que o senhor perdoou uma dívida impagável? Ele chegou agora no pobre, e o pobre não tem condições de pagar agora. E ele não quer saber. Ele não aceita e vai tomar os filhos e a mulher como escravos. Aquele senhor chama ele de volta e diz: olha, você não podia me pagar o que me devia. Eu lhe perdoei. E você, por que não perdoa o teu irmão que deve tão pouco? Por causa disso, eu vou te colocar atormentadores. Por causa disso, os atormentadores vão te atormentar agora. Versículo 33 diz assim: não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo o que lhe devia. Quem devia? Nessa parábola que Jesus conta, quem é o maior devedor? Eu. A minha dívida era impagável. Jesus foi na cruz do Calvário, comprou minha dívida. Por isso nós temos que fazer isto, todas as vezes, em memória dele. Não nos esquecer que ele pagou a nossa dívida. Não nos esquecer que nós não teríamos como pagar essa dívida. E quando fazemos isso, em memória dele,
Nos lembramos que temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Quando fazemos isso, olhamos para Jesus e sabemos que eu sou aquele que não tinha como pagar, mas Ele perdoou a minha dívida. Ele não me deu mais tempo para pagar. Ele diz, a tua dívida está perdoada. E quando alguém se levanta contra nós, nós queremos matá-lo. Há muitas pessoas que nós matamos na nossa vida. Muitas pessoas. Concordo que tem pessoas que você não deve caminhar com ela. Mas perdoar, liberar, não ficar remoendo, não ficar revivendo o passado. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não. Liberar. Então Jesus, ele ensina a Pedro com uma parábola. Olha, este homem devia tanto, não era possível pagar. Ainda que ele trabalhasse para mim a vida inteira, sem receber nada, ele não conseguiria me pagar. E aquele senhor, sabendo que aquela dívida não podia ser paga, ele disse, olha, eu não vou te dar mais tempo. Eu vou liberar você dessa dívida. E liberou. Deus nos liberou da nossa dívida. Agora, quando um irmão se levanta contra nós, nós entramos contra ele com fúria. Queremos a sua morte, queremos a sua destruição. E porque hoje muitos estão vivendo com o espírito atormentador. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo o que devia. Tudo o que devia. Se eu for pagar o que eu devo para o meu senhor, nem nesta vida e nem na próxima eu consigo pagar. Não pago. Aquilo que Deus fez por mim, eu não consigo pagar. Agora, se eu não perdoo, a palavra é clara. Será entregue a atormentadores. Porque essa mulher ia à sinagoga e continuava com o espírito de enfermidade. Porque muitas vezes nós estamos vindo à igreja, pregamos, tomamos a ceia, participamos, falamos língua, profetizamos, cantamos, e ainda temos atormentadores. Porque não nos arrependemos. Falta de arrependimento. Falta de perdoar a quem está te devendo. Quantas pessoas estão vivendo cabisbaixos, com dores, mesmo vindo à igreja, mesmo estando na igreja. E Jesus estava ensinando o quê? O reino de Deus é algo para nós vivermos aqui na terra. Venha a nós o teu reino. Nós não vamos ao reino de Deus. O reino de Deus veio a nós. Nós temos que comer e viver o melhor aqui nessa terra. Temos a salvação. A salvação não nos é tirada, porque Ele nos deu. Aquele Pai que Tu me destes, de maneira alguma eu abrirei mão deles. De maneira alguma. Deus não abre mão de você. Mas uma vida de sofrimento, uma vida de miséria, uma vida de tormentos, somos nós que decidimos tomar. Como viver? Como continuar? Não sendo direcionado pelo Espírito de Deus, e passamos a ser direcionados por espíritos malignos, espírito de prostituição, espírito de mentira, espírito de vaidade, espírito de rancor, de ódio, que vai tomando conta de nós. Enquanto eu me calei, enquanto eu não perdoei, enquanto eu não liberei, vinham os atormentadores. É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Eu estou vivendo uma vida que eu estou me lamentando muito? Ou eu estou vivendo uma vida que, maravilha, que bênção. Só tenho a agradecer. Deus é bom. O tempo todo. Deus é bom. A mulher, então, ela
se dirige a Jesus. E Jesus põe a mão sobre ela. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, não é religiosidade. Quantas vezes nós estamos achando que servir a Deus é uma religiosidade? O administrador daquela sinagoga era um religioso. Não tinha uma ligação com Deus, estava ali pela sua vaidade, por quanto ele fazia, por quanto ele era reconhecido. Jesus não estava ali para ser o grande daquela sinagoga. Estava ali para trazer libertação. Libertação. O que a palavra nos diz sobre enfermidade? Quantas pessoas vêm à igreja triste e saem triste? Quantas pessoas adentram cabisbaixa e saem cabisbaixa? Porque não fazem aquilo que está nos princípios da palavra. O que está no princípio da palavra que nós não estamos fazendo. O que está no princípio da palavra que eu não entendo e tenho que fazer. Abra a tua Bíblia, em Tiago capítulo 5. Isso aqui é um princípio. Diz assim a palavra, no versículo 12 em diante. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Primeira coisa, palavra sim, sim, não, não. Não ficar em cima do muro. Tem muita gente ficando em cima do muro. Eu não gosto de você, mas quando vê, abraça, beija, falsidade. Irmão, eu não gosto de você porque você faz isso e isso. Dá para você mudar? Olha, eu não sabia que eu fazia isso, eu vou mudar. Pronto, resolveu. Mas nós somos falsos. Olha que lindo, eu gosto tanto de você. E por trás, não gosto desse cara. O José chegou aqui, eu falei assim, ô José, que bom que você veio. Aí quando eu vou no caminho com a minha esposa, eu falo assim, o que o José veio fazer aqui hoje? Os espíritos malignos observam isso. E tem brecha. Ele é falso. Ele é mentiroso. Por isso a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Tem coisas que pode não me agradar e eu tenho que falar, olha, isso não me agrada. Porque os casamentos não dão certo. Porque o marido nunca fala para a mulher aquilo que não gosta. Quando eu fui casar com a Maria, eu falei tudo o que eu não gostava. Não quero cachorro em casa, não quero gato dentro de casa. Ah, você não gosta de cachorro? Gosto, amo cachorro. Tenho 5 cachorros. Todos lá fora. Dentro de casa, na minha cama, não. Esse é um problema meu. Não estou falando que isso é o certo ou é errado. Quem quer cachorro dentro de casa, tenha. Mas sou eu. Falo, eu não gosto. Você quer casar comigo? Eu sou desse jeito. E ela falou, acho que eu vou casar. Porque você é mais bonitinho que o cachorro. Então, vou casar. Então, são coisas que nós temos que colocar. 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém aflito? Na aflição, ore. Busque ao Senhor. Está aflito? Ore. Está alegre? Cante. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. Está alguém enfermo? O que deve fazer? Hoje, sabe o que nós fazemos? Pastor, eu fui embora, porque estava com uma dor de cabeça terrível. Fui embora.
Me perdoa, tá? Eu não estava aguentando, fui embora. O que diz a palavra? Chame o presbítero e ore. Mas nós estamos muito modernos, né? Quando eu estou com dor de cabeça, ao invés de procurar a oração do presbítero, eu vou embora. Pastor, eu fui embora porque eu não estava legal. Amém? Amém? Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Sabe por que nós não perdoamos aqueles que nos ofendem? Eu já ouvi isso. Eu não sou Deus. Sabe por que eu não perdoo? Porque eu não sou Deus. Você não tem lido a Bíblia. Você não tem estudado a palavra. Quem perdoa, se alguém me ofendeu, quem tem que perdoar sou eu, não é Deus. Se eu ofendi alguém, eu tenho que pedir perdão, não é Deus. Deus não vai se meter na sua briga. Uma vez chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, esses dois irmãos aqui estão se matando por causa da herança. O senhor não pode ajudá-los? Ele disse: não, eles que se matem. Eles que se resolvam. Deus não vai resolver aquilo que você tem que resolver. O que a Bíblia ensina? Se te pede para você andar 1 milha, ande 2. Se te pede a capa, dá 2 capas para ele. Se o teu irmão está brigando por causa de um pedaço de terra, dá toda a terra para ele. Dá toda a terra. Dá toda a terra. O pai da minha esposa, ele abriu mão de toda a herança que ele tinha. Por quê? Brigas familiares. E a minha esposa diz assim: meu pai era o único que podia ir na casa de todos os meus tios. Não tinha briga com ninguém. Falei: mas teu pai abriu mão dos bens? Meu pai foi feliz. E é a verdade. Por isso Jesus não se mete. Olha, tem 2 irmãos brigando por herança. O senhor não quer? Não, problema deles. Eu não vim para isso não. Ou nós vamos aprender os princípios da Bíblia, ou vamos ficar 18, 20, 30 anos encurvados. Mas vai para o céu? Vai. Mas vai comer o melhor dessa terra? Não. Vai viver feliz? Não. Vai ter uma qualidade de vida boa? Não. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai um pelos outros, para que sareis. Orais um pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quantos querem cura nesta manhã? A reflexão: só eu pequei, Senhor. Só eu pequei. Davi não joga a culpa na mulher. Ele poderia dizer: também a mulher veio me provocar. Não, ele diz: só eu pequei. Se o Senhor quer tirar a vida de alguém, tire a minha. Só eu pequei. Quando nós trazemos o problema para o verdadeiro inimigo, Davi descobre que o seu maior inimigo era ele mesmo. Enquanto eu me calei, o seu maior inimigo é você mesmo. Você está vivendo uma vida de tormentos, de perturbações, de perder bens, pela sua decisão. É tempo de parar. Há um espírito atuando. Depressão, angústia, vontade de suicídio. Eu vejo muitos pastores pregando hoje: vou dar uma palestra contra o suicídio. Irmãos, a melhor palestra é: perdoa o teu irmão. Perdoa os que te ofenderam. Libera perdão. Não precisa inventar métodos. Já está na palavra.
Faça aquilo que você quer que os outros façam com você. Se você ficar procurando quem é culpado, as pessoas gastam em psicólogos rios de dinheiro. Abra a tua Bíblia. Peça para o Espírito Santo te direcionar. E quando ele falar perdoa, não abra mão de perdoar. Porque se você não perdoar, os atormentadores estão liberados contra você. Estão liberados. Eu sei o que é isso. Eu vivi perturbado 5 anos por uma situação que me trouxe dor, me trouxe angústia. E por 5 anos eu vivi angustiado, cada vez que falava daquele assunto, me trazia dores, até que eu liberei. E aprendi que, liberando, eu consegui muito mais, muito mais. E comecei a orar pela pessoa que tinha trabalhado contra mim, agradecendo. Porque eu percebi que Deus me levou a algo maior. Algo maior. Deus está nos ensinando. Jesus estava ensinando na sinagoga. Jesus não estava naquela sinagoga fazendo exorcismo. Porque exorcismo é chegar numa lata de lixo e jogar o detefon. Você mata as moscas que estão lá. Mas se não tirar o lixo, as moscas voltam. Há muitas pessoas buscando exorcismo. Não resolve. Ah, precisa ir lá, vai gritar, sai capeta, e vai. Não. Precisa tirar o lixo. Há um lixo que nós deixamos entrar dentro de nós. Angústia, raiva, ódio, rancor, mágoa. E por este caminho o diabo trabalha de dentro para fora. Você quer cura nesta manhã? Você quer cura financeira? Você quer cura da alegria? Jesus não fez nenhuma campanha. Chamou aquela mulher, pôs as mãos sobre ela. Porque já tinha dado o tempo da dor. Você vai esperar o tempo da dor? Ou vai procurar o médico? Você pode esperar o tempo da dor. Não sei qual é a tua dívida. Porque a palavra diz que enquanto não pagar, vai ser atormentado. Você pode chegar diante de Jesus e liquidar a tua dívida. Pedir perdão. Pedir remissão. Se arrepender. Liberar perdão. Para que tenha uma mudança de vida. Aquela mulher voltou a ter qualidade de vida. Algo melhor do que riqueza é qualidade de vida. Muitas pessoas têm muitos bens, mas não estão podendo aproveitar os bens. Não é qualidade de vida. Não adianta a tua casa ter 10 cômodos e você só está usando um. Não tem qualidade de vida. Só juntou. O Senhor nesta manhã, Ele quer que você coma o melhor desta terra. Quantos querem comer o melhor desta terra? Se coloque de pé. Fale com o Senhor nesta manhã. É necessário arrependimento. É necessário mudança de vida. Pequenas mudanças trarão grandes mudanças. Uma decisão, eu não vou guardar mais rancor de ninguém. Se a pessoa me ofendeu, eu já perdoo, porque eu não quero ficar preso. Eu não quero ficar debaixo de uma maldição, de um mal, sofrendo novamente, todas as vezes que se lembra daquele assunto. Busque perdão nesta manhã. Libere perdão nesta manhã, mas libere de verdade. A tua palavra deve ser sim, sim, não, não. É uma decisão. Refaça as alianças.
que são necessárias na tua vida. Busque Deus nessa aliança de mudança. Aquela mulher não precisou fazer uma campanha de oração. Aquela mulher não precisou dar 7 voltas em lugar nenhum. Chegou o tempo da libertação. Sempre que Jesus chega, é o tempo da libertação. Você pode estar sofrendo muitos anos. Se você permitir Jesus verdadeiramente entrar na sua vida hoje, chegou o tempo da libertação. Permita Jesus entrar na tua vida. Permita Jesus colocar as mãos sobre você. Permita Jesus retirar o lixo que você vem acumulando na tua alma. Dos ressentimentos. Ressentimento é viver de novo aquilo que não foi bom. Quantas pessoas vivem de ressentimentos e quando está se esquecendo, lembra de novo. Tome uma decisão nesta manhã. O reino de Deus é assim. Jesus estava ensinando aos seus discípulos. O reino de Deus é assim. E ele diz, o reino de Deus se parece com um homem que tinha um servo que lhe devia muito. O reino de Deus se parece como um homem que tinha um servo que lhe devia muito e lhe perdoou. Mas ele não perdoou o seu conservo. Por isso, eu vou lançá-lo nas mãos dos atormentadores. Assim é o reino de Deus. Se você não perdoa, você está na mão de atormentadores. Se eu não perdoo, eu estou na mão de atormentadores. Você crê nessa palavra? Peça para o Senhor te ajudar nesta manhã. Deus enviou o profeta Natã para abrir os olhos do rei Davi. Ele iria continuar no palácio. Não ia ter qualidade de vida, com dores nos ossos, com tristeza no olhar. Mas Deus, amando a Davi, envia Natã e diz, você é este homem. Você é que está nesse pecado. Você que está nessa situação. E ele começa então a olhar e diz, é verdade. Eu estou me encurvando. É verdade. O meu semblante está caído. É verdade, os meus olhos não têm mais alegria. É verdade, ao invés de agradecer a Deus, de escrever salmos de adoração, eu estou começando a escrever salmos de lamentações. E Jeremias, no livro de Lamentações, chegou o momento que Jeremias se tornou o profeta chorão. Ele tomou as dores do povo, ele se torna o profeta chorão. Capítulo 3 de Lamentações, versículo 10, ele diz assim, do que se queixa o ser vivente, a não ser dos seus pecados? Do que você está se queixando, a não ser dos seus pecados? Só eu pequei, só eu errei, só eu estou agindo de uma forma egoísta. Fui perdoado e não perdoo. Todas as vezes que fizeres isto, faça em memória de mim. Todas as vezes que eu tomo o cálice, como pão, eu trago a lembrança que eu era um pecador, que não podia pagar meus pecados. Mas o Senhor perdoou minhas dívidas. E me fez seu filho. Me deu adoção de filho. E eu agora tenho direito ao reino. A comer o melhor desta terra. A viver o melhor desta terra. Toma essa decisão. Toma essa decisão de perdoar. Ser perdoado. Liberar perdão.
receber cura. Eu oro com você nesta manhã. Se você tem alguma enfermidade, Senhor meu Pai, toda enfermidade, Pai, toda enfermidade no nosso corpo, que é resultado de ansiedade, que é resultado de falta de perdão, que é resultado de amargura, de ódio e de rancor. Senhor, diante de Ti nesta manhã, Pai, me perdoa, porque eu vou perdoar os que me têm ofendido. Libera perdão, libera perdão. Senhor, toma o Teu povo nas Tuas mãos. Tomamos, Senhor, do cálice do vinho, Pai, como lembrança da dívida que nós tínhamos, e o Senhor nos perdoou. Amém. Obrigado, Senhor.